coordenação na UFC e tenho estudado a pornografia, tenho estudado o audiovisual pornográfico, e como pornografia tem sido a proposição para certas obras artísticas, na poética de certos artistas. E aí quando a produção do pessoal do Cineclube, né, do Cine Reflexo, me chamou, a gente conversou e tal, até para decidir bem o que filme trazia e tal, um mais soft ou um mais hard, assim, falando em termos pornográficos, né, um hardcore, um softcore. E aí eu trouxe o Shortless, que eu acho um filme que desde a primeira vez que eu vi, em 2010, tem me gerado muito interesse. O filme é de 2006 e ele tem me gerado muito interesse para pensar como é que a pornografia adentra o cinema, assim, né? A princípio eu não acho necessariamente o Shortless um filme pornográfico, né? Assim, no sentido que eu tenho, o sentido pornográfico que eu tenho pensado e trabalhado é o sentido do espectador, é o sentido de como a imagem move o corpo do espectador, né? Como é que a imagem excita, a imagem pornográfica ela serve para excitar o espectador ou o fruidor, né, de uma forma geral. Se a gente fala em obras literárias ou obras artísticas, assim. E aí o Shortless ele não tem ele pode até excitar, ele pode chegar a excitar, enfim, alguém, mas ele não parece ser o foco do filme mesmo, assim, né? O foco do filme é outro, é a narrativa, é o que se coloca na narrativa do filme, assim, não necessariamente as imagens ou o foco no sexo explícito, ainda que tenha cenas explícitas. E eu tenho, assim, eu trouxe um texto aqui, eu prefiro ler o texto, assim, e vou tentar ser breve para que a gente possa abrir, assim, a partir do texto, abrir para discussão e perguntas, enfim, assim, para ter em base o filme, né, o Shortless. Vocês estão escutando bem, assim? Sim. Shortless e pornotopia. A primeira vez que vi o filme Shortless, de John Mitchell, do ano de 2006, foi durante uma mostra de filmes sobre sexualidade na cidade de João Pessoa, em 2010. Eu sou de João Pessoa, então foi lá que eu vi pela primeira vez o filme. Até então eu não havia sequer ouvido falar do filme nem do seu diretor. Afora essas pequenas questões sobre conhecer o filme, seu diretor, etc., para as quais eu tentei depois de ver o filme, algumas coisas se passaram em minha cabeça e no meu corpo no momento mesmo de assistir ao filme. Entre elas, uma questão se tornou importante para mim e por isso aproveito a oportunidade para trazer o filme a essa sessão e perguntar: Shortless é ou não um filme pornográfico? Se pensarmos a pornografia por meio do que se define como filmografia pornográfica, ou seja, os planos e imagens que constituem o filme pornográfico, duas características são elementares: os planos em close nas genitálias durante a ação sexual e o plano chamado de money shot ou cum shot, que é a ejaculação masculina para a câmera. Shortless, nesse sentido, não parece ser um filme pornográfico. O filme traz planos de ação sexual explícita, com a mostração de bucetas e pênis eretos e cenas de penetração, mas as genitálias aí são apresentadas não de forma decupada, né, decupado pelo plano, mas constituintes do corpo dos personagens. Abro aspas, o sexo e também os órgãos sexuais não são procurados nem escondidos, fecha aspas, nos diz o artigo de Rafael Mesquita na revista Contracampo sobre o filme. Abro aspas novamente. Eles estão em quadro porque os personagens se viraram para a câmera dessa forma, fecho aspas. As cenas de gozo no início do filme não são exatamente money shots, esse plano da ejaculação para a câmera. As ejaculações não são feitas em close, nem necessariamente para a câmera, são parte do plano, são parte da cena, do plano geral. Não são momentos de congratulação, o gozo, né, as cenas de gozo não são momentos de congratulação ou alívio. Pode mesmo ser seguido de melancolia. Você se sente triste depois? Pergunta o servo de Severy. Sim. Por quê? Porque o tempo não parou e eu não estava sozinha. Para além das imagens, para mim, algo ainda insiste no filme, algo que remete ao universo pornográfico, né? Ele não participa nessas questões, mas eu ainda sinto que ele puxa para a pornografia de algum modo.
Seriam apenas as imagens explícitas das genitálias e das ações sexuais, em planos gerais? Possivelmente, o fato de colocar essas imagens em cena explicitamente coloca um filme no rol de demais filmes, como Le Pornógrafo, de Jean-Jacques Arnaud, ou Nine Songs, ou 9 Canções, de Winterbotham, produções recentes que abordam ora pornografia, ora sexualidade contemporânea, trazendo cenas de sexo explícito. Para mim, Shortbus é e não é pornografia. Se as cenas de boquete, de penetração e masturbação estão ali, outros pontos insistem em fugir da pornografia, mas também em lá permanecer. Ou ainda, parecem repensar o audiovisual pornográfico. Sugiro irmos por outro caminho, né, para tentar definir se é ou não pornográfico, ou se é e não é ao mesmo tempo pornográfico, o que ele tem de pornográfico. Sugiro um outro caminho, que não apenas suas imagens, mas talvez o que elas contam, no que elas criam, um imaginário. As histórias que compõem Shortbus acontecem em Nova York, mas também não acontecem necessariamente em Nova York. A cidade que habitam, embora seja real, é também apresentada como uma espécie de maquete, né, uma animação, de prédios que parecem de caixas de papelão pintados em tinta comum. É nos planos gerais dessa maquete que adentramos a vida de cada um dos personagens e seus dramas. É uma cidade representada, ou melhor, imaginada, mas composta de dramas sexuais, mas não espetaculares. Os personagens habitam essa cidade, mas as tramas se envolvem e são engatilhadas no bar que dá nome ao filme. Você sabe o que é Shortbus? Pergunta Justin Bond, a recepcionista do Shortbus, para Sofia em sua primeira visita ao bar, que também é a nossa primeira visita. Você já ouviu falar naquele grande ônibus escolar amarelo? Bem, este é o pequeno, o short. Este é o lugar para os dotados e os desajustados. Rafael Mesquita também nos convida no seu artigo a entrar em Shortbus. Então entremos no famigerado Shortbus, ao mesmo tempo o clube das perdições e confessionário sentimental, ponto de encontro dos personagens e seus medos, inseguranças e constrangimentos. Mas aqui não há espaço para joguetes psicológicos. Shortbus é ponto de congregação. É aqui que a dominatrix revelará sua insatisfação profissional e seu desejo pelo amor. É aqui que a terapeuta sexual revelará sua inexperiência com o orgasmo. É aqui que o casal James encontrará o terceiro indivíduo que completará sua relação. E finaliza. É aqui que convergirão os sentimentos e vontades pulsantes da Nova York, que se apaga para acender dentro de Shortbus. Fecha aspas. Shortbus, assim como nas narrativas literárias pornográficas, como os livros de Marquês de Sade, por exemplo, ou como nos filmes pornôs lançados nos anos 70, de Gerard Damiano, é um lugar em que se entra apenas sendo chamado ou convidado. Para adentrá-lo, há um encaminhador, uma recepção. Não é o lugar da sexualidade normal ou normativa, mas dos desviantes, dos trans, das mulheres de bucetas largas, como fala Pontes no início da Ilha de Sofia. Os que habitam Shortbus são também pessoas que parecem viver sob fantasia. 11 de setembro, diz ainda Bond, foi a única coisa real que aconteceu na vida deles, né, se referindo aos jovens que estavam lá. Assim como nas narrativas pornográficas, os que frequentam aquele lugar são desviantes e desajustados. Podemos pensar nos dotados dos filmes pornôs como esses desviantes e desajustados. Podemos pensar nos dotados dos filmes pornôs ou nas mulheres que fazem sexo com 10 ou mais homens ao mesmo tempo. Mas a desviância desses personagens de Shortbus, e vemos isso nos personagens de Shortbus, não está na espetacularidade de suas performances ou órgãos genitais. Eles estão nos problemas sexuais que procuram resolver, nas relações afetivas que são contra a heteronormatividade, ou mexem com a heteronormatividade, nas relações masoquistas, mas também no sexo coletivo. Embora a narrativa e os números sexuais do filme não sejam sobre satisfação sexual, como ocorre na pornografia canônica, cujo ápice é o gozo e o orgasmo, tanto feminino como masculino, principalmente masculino, que é o que se mostra para a câmera, Shortbus fala, tanto quanto o pornô, de problemas que podem ser resolvidos pelo sexo, como a busca de Sofia pelo orgasmo. No pornô também se busca conhecer o prazer e o orgasmo, como segredos que se põem a contar. É também o sexo o resolutor dos problemas, mesmo os mais banais. O sexo é sempre moeda de troca e é sempre solução para os problemas. Os sujeitos vivem no regime de intercambiabilidade, ou seja, seus corpos podem fazer sexo com quaisquer outros corpos.
Essa característica compõe aquilo que Susan Sontag nomeia como imaginação pornográfica. Abro aspas. O universo proposto pela imaginação pornográfica é um universo total. Tem o poder de ingerir, metamorfosear e traduzir todas as preocupações com que é alimentado, convertendo tudo à moeda única, à moeda negociável do imperativo erótico. Toda ação é concebida como uma série de intercâmbios sexuais. De tal modo, a razão pela qual a pornografia se recusa a fazer distinções entre os sexos ou a permitir que qualquer gênero de preferência ou proibição permaneça, pode ser explicado estruturalmente. A bissexualidade, o desrespeito pelo tabu do incesto e outros traços similares, comuns às narrativas pornográficas, funcionam para multiplicar as possibilidades de troca. No plano ideal, seria possível a toda pessoa manter relação sexual com qualquer outra. Sontag, no texto Na Imaginação Pornográfica, de 1987. Fecho aspas. Os dramas dos personagens em Shortbus estão também baseados em questões sexuais, assim como no pornô. Sofia não consegue chegar ao orgasmo, Severin não se sente completa como dominatrix, e James e Jamie querem abrir o relacionamento. Mas ao fim da narrativa, e ainda o James não consegue ser penetrado, mas ao fim da narrativa os problemas não são totalmente resolvidos, como acontece na narrativa pornográfica. O sexo não está imbuído aí de uma satisfação plena que lhe seria inerente, como aparece no pornô convencional. Ele continua sendo problema ou problemático. As resoluções não se dão sem crises, a fim de relacionamentos, ao estranhamento com práticas sexuais diferentes, às confissões e às brigas. Shortbus é um lugar que existe no nada, talvez o local da imaginação e dos desejos, um local de satisfação sexual, mas bastante diverso dos castelos e dos quartos de Marquês de Sade. Ou diferente do local misterioso que fica atrás da Porta Verde, como no filme dos Irmãos Mitchell, de 1972 ou 73, que tem esse nome, Atrás da Porta Verde. A narrativa ela se dá ao adentrar um local que é fechado por uma porta verde, e aí que acontecem as relações. O sobrenome de John, diretor de Shortbus. Não é um lugar apenas para a prática sexual. Shortbus não é apenas um lugar para a prática sexual e orgiástica, mas de um modo geral para a vivência das sexualidades, seja por meio do encontro com os outros, por meio da transa com esses outros, vendo filmes, conversando ou adentrando as diversas portas e quartos do local. O lugar parece um lugar diverso de fantasias e desejos. Ali as práticas e os desejos sexuais se dão e acontecem como não aconteceriam em qualquer outro lugar da cidade de Nova York. Shortbus é um lugar habitado, mas também parece ser um lugar desencontrado, parece acontecer em lugar nenhum. Shortbus parece mesmo uma utopia, um lugar a se chegar, talvez um lugar que nós, espectadores e seres sexuais, ansiamos em encontrar e viver. São como as utopias que os locais e as narrativas pornográficas constroem. Pensando a utopia em que se situam as narrativas pornográficas, o americano Steven Marcus sugere que a pornografia é habitada ou habita ou constitui uma pornotopia, pornotópicos. Ele pensa a utopia e pensa que nas narrativas pornográficas há uma utopia, há um lugar ideal. Ideal não no sentido valorativo, mas ideal no campo das ideias. E aí, nesse campo ideal, aconteceria as relações sexuais, essa intercambialidade, ou as diversas realizações sexuais, ou as realizações de desejos sexuais. Então ele chama isso de pornotopia. Ou seja, inaugura em sua narrativa uma utopia pornográfica, o lugar ideal, utópico, em que as práticas sexuais são vividas de maneira livre e libertina. É a essa utopia que nós, espectadores pornográficos, nos dirigimos ao ver um filme pornô, um vídeo, ou ao ler um romance pornográfico. O conceito de pornotopia, abro aspas, o conceito de pornotopia, que pode ser ampliado para o de topos obscenos da sexualidade, um ambiente do imaginário propício às fantasias sexuais, lugar habitado por libertinos, com uma ordem social própria e uma linguagem, é, a meu ver, um dos paradigmas do universo pornô,
Diria Nuno César, fecho aspas, né? Diria Nuno César Abreu no seu livro O Olhar Pornô. E continua. A ideologia pornô inscreve-se basicamente na oposição entre duas categorias: excesso, abundância, e escassez, privação. No universo pornotópico, o sucesso sexual é quase sempre sinônimo de excesso, opondo-se à escassez ou à privação. O fracasso seria uma forma de exclusão. Libertinos não fracassam, já que não aparecem nos filmes, a não ser muito raramente, como deslizes voluntários do ator, deixados na edição por economia de produção. Sua figuração é quase sempre caricata, nos pornôs brasileiros de modo exemplar, e o intervalo para o sucesso. Figurada no excesso, a satisfação do desejo ou encontro do prazer é uma condição para a finalização de cada número sexual, para a gratificação da plateia e, de modo geral, uma função dos filmes. Shortcuts, a meu ver, habita e compõe essa pornotopia, ou uma pornotopia. O bar parece mesmo um lugar dos sonhos, para onde os espectadores do filme desejaríamos ir e habitar. Como a americana Linda Williams categorizou, o filme trata-se de uma utopia dissolvida, ou seja, em que não há distinção entre os números sexuais e a narrativa. Eles estão fundidos. Não seriam como, por exemplo, como as cenas de um musical, em que distinguimos o seguir cotidiano dos personagens dos números musicais espetaculares. Aqui, os problemas sexuais são parte da narrativa e também parte dos dramas dos personagens, constituem seus conflitos e suas jornadas, que não cessam com o gozo ou com a ejaculação, como acontece nas películas e filmes pornôs. A meu ver, John Mitchell trabalha em Shortcuts um regime pornográfico diverso daquele outrora constituído com os primeiros filmes narrativos pornográficos lançados nos anos 70. O francês Dominique Manguinot, autor do discurso pornográfico, diz que atualmente, com a expansão do vídeo, da produção caseira e da circulação de vídeos pornográficos na internet, as cenas narrativas pornôs se baseiam cada vez mais em quadros do cotidiano. Abro aspas. O antigo regime do impresso, o estudo dele é sobre literatura pornográfica. Então, por isso ele fala desse regime do impresso. O antigo regime do impresso alimenta, então, verdadeira predileção pelos personagens situados nas extremidades do corpo social, no topo e na base. Aristocratas pervertidos, monges libidinosos, prostitutas, aventureiros, têm presença marcante. Em contrapartida, na produção contemporânea, os personagens dos relatos pornográficos são muito frequentemente pessoas comuns flagradas em seu cotidiano. Manguinot, o livro é lançado em 2010, O filme de Mitchell parece seguir nessa direção, amadurecendo e trazendo isso para o cinema. Ao contrário de pensar que a pornografia não trataria mais do obsceno, ou não trataria mais da espetacularidade das cenas sexuais fantasticamente exageradas, como a gente ainda pode acompanhar vendo os vídeos na internet, os diversos vídeos, geralmente são situações muito espetaculares, assim, são ações sexuais muito, talvez até diferentes do cotidiano, assim. Em vez de pensar que a pornografia finda com isso, porque ela não continua existindo, gostaria de pensar na constituição de um outro regime pornográfico, no qual a pornotopia começa a ocupar as ruas, os centros urbanos, começa a ocupar as práticas comuns ordinárias. Não apenas no filme de John Mitchell, mas também nas produções caseiras, nas práticas pornográficas amadoras e nos filmes autorais que circulam na internet. E festivais específicos, parece haver mais expressão para a imaginação pornográfica, e a pornotopia passa a se aproximar do dia a dia. Desejamos, a nosso modo, viver essa pornotopia. Alguns assistindo aos filmes pornográficos, saboreando suas fantasias e extraordinariedades, ou como outros, fazendo seu próprio filme pornô. Somos todos imaginadores pornográficos, e fico aqui com a citação de Sontag. Toda pessoa, ao menos nos sonhos, habitou o mundo da imaginação pornográfica por algumas horas. Porém, somente os habitantes permanentes fabricam os fetiches, os troféus e a arte. Bem, é isso. Meu interesse está um pouco em estudar essa imaginação pornográfica, essa pornotopia pornográfica, porque eu acho que pensando essa imaginação pornográfica, os produtores de pornografia como
como imaginadores pornográficos, que abre o campo para pensar a arte, como a arte tem pensado a pornografia, não só no cinema, né? Não só no cinema, mas nas performances, nas instalações, na videoarte, assim, como é que a pornografia é atualizada nesses lugares, né? Como é que ela é levada, por exemplo, ao espaço positivo. E aí eu acho que pensar essa imaginação pornográfica é pensar para além do cinema, a pornografia para além do cinema, pensar outras práticas. E para mim também tem um sentido positivo, assim, que é de criação, de produção, de execução, assim, né? E não pensando a pornografia como algo negativo e tal, né? Mas a pornografia como um gênero que tem suas características próprias, que moralmente tem suas questões, né? Assim, acho que as grandes discussões e polêmicas do pornô vêm de discursos morais ou moralistas, assim. E acho que a gente tem que pensar a pornografia como positividade, assim. O que é que ela produz? Que outros mundos ela produz? Que outras utopias ela consegue encarnar, assim, né? E como é que isso tem se aproximado do cotidiano, assim, do nosso cotidiano, assim. Como é que hoje em dia a gente, né, nós, vemos e fazemos pornografia. Enfim, eu acho que eu abro para quem quiser. Hoje, tentando ser o mais informal possível. Eu queria te perguntar qual é exatamente, assim, o teu conceito ou conceito, sei lá, do que é pornografia. Porque eu achei, assim, eu não sei, o conceito que eu particularmente tenho de pornografia é uma coisa que, mas vendo de uma maneira que eu vejo um pouco pejorativa, entendeu? Vendo de uma maneira negativa. Seria a gratuidade do sexo no filme, entendeu? Mas só que eu posso estar viajando, eu não estou falando porque você estuda sobre isso, eu não. Por isso que eu estou te perguntando. E assim, quando eu estava vendo esse filme, ele, por exemplo, eu até comentei com o pessoal, aquele filme do Kubrick, De Olhos Bem Fechados, ele é menos explícito, porque ele não tem algumas coisas que esse tem da ejaculação e tal, mas ele é muito mais gratuito, é muito mais pornográfico, sabe? E eu nunca ouvi que esse filme fosse considerado pornográfico. Aí eu queria que você falasse um pouco mais sobre esse conceito. Então, para falar de pornografia, depende muito por onde você vai pensar a pornografia, assim. Se você for para uma bibliografia mais que pensa o cinema, como eu falei aqui no texto, assim, tem dois elementos meio paradigmáticos, assim, do cinema pornô, que se referem aos planos mesmo, assim, que é o plano, que é o cam shot, o money shot, que é essa ejaculação para a câmera. Então, assim, praticamente todo o pornô, ele vai ter essa cena, desde o vídeo caseiro, de 3 minutos, até o cinema, assim. Ele vai estar basicamente centrado nisso, assim. Porque, inclusive, tem uma questão que é como é que o orgasmo feminino é representado, assim. Então, assim, é mais fácil representar o orgasmo masculino, assim, nesse sentido. E o outro é o close nas genitálias, é o close na ação sexual, né? Então, assim, sempre na ação sexual vai ter esse plano muito próximo das genitálias, assim, do pênis, da buceta, enfim, e das ações sexuais, né? do que essas genitálias estão fazendo, assim. Inclusive, há muito mais genitália do que rosto, assim, por exemplo, muitas vezes, ou que qualquer outra parte do corpo. Então, de modo geral, é isso. Então, assim, isso para o cinema e para o pornovídeo, que é o vídeo pornográfico que começa a surgir em meados dos anos 80, assim, o filme pornográfico narrativo, os primeiros são da década de 70, do início da década de 70. 72, 73, e aí tem a produção em vídeo que começa em meados dos anos 80. Assim. Então, para pensar isso, para pensar essa produção, eu acho que pode ser possível partir por aí, por esses planos, assim, esses planos paradigmáticos. Assim. Só que quando você adentra, eu acho, assim, final dos anos 90, início dos anos 2000, e principalmente essa última década, essa primeira década dos anos 2000, não dá para ficar só nisso, né? Porque aí você vê várias outras performances sexuais ou performances pornográficas e da ejaculação para a câmera, né? Assim, inclusive é uma questão hoje em dia da pornografia lésbica, assim.
mulher fazendo pornografia para mulheres, assim. Não vai ter o money shot, assim, não vai ter essa cena, enfim. Porque não é do interesse, não é possível, assim, né? Porque as pessoas não, né? Então, assim, tem outras produções que estão pensando nisso, assim, né? Estão pensando além disso, assim. Uma outra significação é partindo do fruidor, assim. É justamente essa gratuidade. Não digo nem gratuidade do sexo na imagem, mas a gratuidade da excitação, assim, né? Que assim, a ideia é que o filme excite o seu espectador, né? O que eu não acho menor, o que eu não acho uma função menor, assim, né? Assim, você pode fazer um questionamento sobre a ideia de um cinema instrumental, né? Que aí o cinema está instrumentalizado para a excitação. Só que para você atingir a excitação do espectador, não é tão fácil, assim, não é tão gratuito, assim. Tem um código aí que se constitui, né? Tem outras pessoas pensando outras formas de excitar o público, assim. Para mim é uma incógnita, assim, também, assim. O que é que eu estou falando ainda sobre o que é pornografia? Então eu parto dessas questões, assim, para tentar pensar, mas eu acho que o sexo explícito mesmo, assim, acho que quando eu penso talvez que o shortbus pode ser pornográfico, ou tem matizes pornográficas, é por isso também, assim, ele traz imagem, ele traz cenas explícitas de sexo, assim, de penetração, de ejaculação, assim, mas aí não é o foco principal do filme, e também não é o foco dessas cenas, esse tal público, assim. E tem uma coisa tão emocional que eu acho, não sei, claro, impossível é uma palavra, mas, cara, você fica tão envolvido com o que esses personagens estão sentindo, que eu acho que é muito difícil você ficar excitado, porque você teria que ter um distanciamento do psicológico para conseguir ficar excitado só com a imagem. Eu não, assim, não sei, acho que nesse caso é... Sim. Tá entendendo? Sim, mas você percebe que as questões aí são sexuais. Os problemas são sexuais, os conflitos são sexuais. E que eles procuram resolver, alguns procuram resolver de alguma forma sexual, né? Assim, ou encontrando um terceiro parceiro, ou transando com outras pessoas, ou... Enfim, sempre tem essa questão, há uma tentativa de resolução sexual. O que diverge do pornô convencional. O que acontece no pornô convencional? Quando você pega um grande filme, assim, pornô, ou sei lá, um brasileirinho mesmo, assim, filme comum, assim, produtoras já reconhecidas. Você tem problemas cotidianos, né, assim. Tá, vamos pegar uns exemplos da internet. Eu sempre dou esses exemplos, assim, exemplos da internet, assim, é o que eu mais vejo, assim, na internet, vídeo comum, assim. Aí tem, assim, o cara leva uma nota baixa na prova, não passa de ano, e aí ele vai seduzir o professor, e aí vai transar com ele para poder passar de ano. Isso é um problema. Ele tem um problema. Ele não passou de ano, ele precisa passar de ano, e ele precisa resolver esse problema. O que acontece no pornô é que esse problema é resolvido sexualmente. Aí o cara veio entregar a pizza e eu não achei o dinheiro. Ah, não, então vamos transar. Mas é verdade. E aí tem umas coisas, fica uma coisa fantástica, assim, fica meio fake, é até engraçado, assim, né? Fica irônico, assim, porque o foco é o sexo, assim. E aí não, acaba sendo só uma desculpa, assim. E aí não, assim, tem esses conflitos que são sexuais, mas eles não são resolvidos com sexo, porque, a Sofia, ela parece atingir o orgasmo no final do filme, a cena final parece essa, assim. Mas fica ainda muito resquício, assim, ninguém sabe se ela atingiu mesmo, se aquilo foi a imaginação dela. E a resolução, na verdade, para ela, mais do que o orgasmo, é ela assumir toda a questão do relacionamento dela, que não estava funcionando, de que ela tem que mudar a vida dela, é muito maior do que o orgasmo. Tem uma discussão, eu estava lendo uma entrevista do John Mitchell, que ele estava falando justamente disso, assim, uma coisa que ele quis tratar foi que o quanto de aparatos sociais estão vinculados às questões sexuais, assim. As questões sexuais não são só sexuais, né? Então a Sofia, ela está procurando o orgasmo, mas não é só para sentir o prazer, né? Tem a questão de... Ela quer uma afirmação social. Ela quer uma afirmação, ela fala, eu quero participar da sociedade secreta das mulheres.
né, assim, num nível simbólico, mas é isso, assim, ela quer, né, quando ela está naquela sala, todas as mulheres já gozaram e tiveram um orgasmo e ela não, assim, então tem uma implicação aí, né, dela ser mulher, talvez ela seja mais mulher, né, gozando, assim, atingindo o orgasmo, assim, mas não chega a uma resolução, né. O casal, assim, eles meio que parecem ter chegado, mas ao mesmo tempo não, assim. Eles ainda estão meio tristes, ainda estão meio deprimidos, assim. Ainda que tudo acabe numa festa, que está todo mundo se beijando, assim, mas não é uma festa como uma festa convencional, pornográfica, que estaria todo mundo se pegando e, sei lá, assim. É diferente, assim. Então, nesse sentido ele não é pornográfico, assim, no sentido da construção da sua narrativa, assim. Mas ele trata de sexo, assim, sexo como problema. Eu tava vendo, outro dia eu revi o Nove Canções, e o Nove Canções ele tem cenas muito explícitas de sexo, né? Mas a problemática dele, assim, toda a narrativa dele, de fato, é sexual, porque é praticamente a história sexual do casal, assim, que se conta no filme. E quando tem um problema no filme, não sei se vocês lembram, ou quem aqui já assistiu Nove Canções, tem um problema no filme, assim, que eles estão sempre juntos, eles sempre fazem sexo, assim. E o conflito do filme é quando eles vão para uma casa, uma boate, assim, uma casa de, sei lá, um prostíbulo, assim, e ela, é um casal hétero, né, ela se interessa, ela se excita com a mulher, com a dançarina, e ele fica irritado e vai embora, assim. E é uma cena meio conflituosa do filme, é quando ele vê ela se masturbando sozinha, ela se masturbando, né, com um vibrador. Ela não está mais sentindo prazer com ele, ou próprio sentindo prazer com ele. Então, por exemplo, Nove Canções, eu acho que ele é pornográfico no sentido das imagens, assim. Mas, e de alguma maneira na narrativa também, porque ele trata de problemas sexuais, o conflito é sexual, e meio que está sendo resolvido sexualmente, assim. Mas não tão de uma forma fantasiosa, ele se aproxima, como no pornô convencional, assim, ele se aproxima do cotidiano, vamos dizer assim. Ele se aproxima das relações cotidianas, assim, né? Tem até uma estética meio documental e tal, né? Assim, enfim, tem outros caras produzindo outras coisas, né? Assim, como mídia, ou outras coisas muito se dizendo mesmo pornográficas, assim, né? E aí, assim, se vocês têm interesse, assim, eu estaria alguns, assim. Tem um cara que é o Todd Farrell, não sei, acho que é americano, que ele faz uns filmes muito explícitos, assim, mas que não é um pornô convencional, assim, acho que a produção dele é da década de 2000, assim, e é bem interessante, assim, ele faz documentários, e ele fez um documentário uma vez que era sobre um cara em Nova York que queria ver o quanto no ano ele conseguia que ejaculassem nele, assim. É assim, mas não é engraçado, o filme é muito pesado, assim, muito pesado mesmo. Muito, meu desgaste, assim, carregado, assim. E aí ele recorre a não sei quantas coisas, aí você descobre um mundo, assim, que tem pessoas que guardam sêmen na geladeira, assim, das pessoas que ficam. Enfim, aí também, mas é bem pornográfico, assim, mas aí, por exemplo, ele tá pensando na linguagem também, ele tá pensando em aproximar isso do cotidiano. Quem são essas pessoas que vivem essas vidas sexuais talvez tão intensas como na pornografia, assim. Tem um cara também que chama Matthew, esqueci o primeiro nome dele, Travis Matthew, tem produzido também alguma coisa envolvendo pornografia. E tem um cara que eu estou estudando no mestrado, assim, as obras dele, que é o Antônio da Silva, que ele produz alguns curtas bem fragmentados, assim, de ações sexuais e que envolvem cenas da vida dele, assim, da vida sexual dele, assim. Ele tem as suas vivências sexuais e afetivas, e aí ele transforma isso em pornografia, assim. Então é isso, assim, sobre ainda a questão sobre o que é pornografia, qual é o conceito, assim, é de fato muito difícil, assim,
muito complicado, assim, porque está mudando, assim. Eu acho que é um campo que está passando por uma mudança muito forte, assim, nesses anos, assim, com vídeo, com os vídeos amadores, com vários festivais que estão aparecendo sobre pornografia. Tem um que está agora na terceira edição, que rolou no final de semana passado em São Paulo, o Pop Porn. Tem em Berlim, tem em Nova York, tem uma... Isso também está entrando na academia também, assim, os estudos pornográficos estão entrando na academia, assim, principalmente com essa autora que eu citei, a Linda Williams, que ela lançou em 89, e a partir daí começa a surgir várias escolas, vários cursos sobre pornografia, assim. Acho que tem a Mariana Baltar na Federal Fluminense, que ela ministra vez ou outra uma disciplina de pornografia, tem revistas que estão surgindo, enfim, assim. Estou falando isso porque mostra porque está efervescendo, assim, é um tema que está trazendo muitas questões, assim, né? Que está muito ligado à sexualidade, à discussão da sexualidade, essas coisas. Vamos na tua pesquisa, você trabalha com cinema, você trabalha com artes plásticas, instalação e tal, mas nos cinemas, além de jogos de bola, quais seriam os outros filmes que você pesquisa? Esse que você citou? Então, porque eu não pesquiso mesmo cinema, né? Então, assim, eu passei, algumas questões passei, mas assim, o Shortbus para mim traz várias questões, assim. Tenho 9 canções, né? Dente comigo, é de quem? Qual? Não sei se é deita comigo, é dente comigo. É uma piada com um ator conhecido, não vou lembrar o nome dele. E é uma relação também do cara que conhece a menina, eles têm uma relação sexual intensa, tem cena de sexo, tudo. E no final eles acabam ficando juntos, ou eles se separam e se reencontram um tempo depois. Não sei, ele não fez um certo sucesso. Eu assisti no cinema. Mas é brasileiro? Não, não é brasileiro. Filmando assim. Tirando o Estela Miranda, esse povo aí, realmente no mercado pornô, tirando esses caras aí, tem alguém no Brasil fazendo? Não que eu saiba. Não sei assim. Sinceramente, não. Não, acho muito difícil, assim, cara. Mas se aproxima, vai ser um pouco de bola? Acho que sim. Mas assim, um diretor com produção mesmo, nem mesmo, na verdade, nem o Mitchell mesmo, assim, tem uma produção fixa nesse sentido, assim. Não, pelo menos não tenha me chamado a atenção, assim. Mas, não sei. Não. Uma coisa que me interessa, assim, que eu fico pensando, né, assim, é como construir essa narrativa com sexo explícito, assim, né, uma narrativa assim, que é um filme que não é necessariamente pornográfico, então ele não vai necessariamente trabalhar com atores da indústria cinematográfica pornográfica, ele vai trabalhar com atores, enfim, né, que não necessariamente fazem pornô, mas que vão estar dispostos a encenar sexo, assim, né, a fazer sexo no filme, assim, né? Aí o Mitch falou uma vez, assim, numa entrevista que teve, assim, ele fez o casting anos antes, assim, para eles se conhecerem, criarem intimidade para poder gravar essas cenas, assim. Então, acho que rola aí uma certa dramaturgia, assim, também, um regime dramatúrgico, assim. Como é que os atores, como é que se pensa esse casting, como é que você propõe aos atores fazer sexo, né, nas suas filmagens? Como é que se constrói a relação desses atores, né, e tal, assim. Acho uma questão bem interessante, assim, para além do pornô convencional, assim. Acho que é mais isso, assim. E você também pesquisa o pornô convencional? Se eu pesquiso o pornô convencional? Ou você pesquisa essa nova forma de ver o pornô? Minha pesquisa é mais pornografia e arte, assim. Mas assim, é impossível não passar por essas questões, assim, do cinema. Ou do pornô convencional, né, assim, o cinema pornô, assim.
porquê. Você conhece a pesquisa do Lúcio Piedade? Não. Então, ele trabalha com sexploitation e trabalha com sexploitation brasileiro. Oi? O que é sexploitation? Exploração do sexo. Os filhos que trabalham com exploração do sexo, com automático e tal. E o Lúcio, ele tem uma pesquisa muito vasta nessa área. Qual o nome dele? Lúcio? Lúcio dos Reis Piedade. E ele fala do... Antigamente, você tinha o Davi Cardoso, que tinha uma produção constante, né? Você tinha o Mojica Marins, que tinha uma produção constante pornográfica, muito nessa linha mais soft, assim, com narrativa e tal. Sendo que isso foi na década de 70 e 80, isso não vingou no Brasil, né? Não chegou no tempo final. Não tem como estava falando, esse diretor, esse realizador que trabalha com essa temática, assim. Ele veio um pouco do Beto Brandt, mas mesmo assim, muito suavemente, em algum outro filme, também nada muito pesado. Será que existe preconceito aqui de público em relação a isso? Tem não sei se você já viu, você já leu o livro O Olhar Pornô, já viu? Né, que ele discute um pouco essa... Assim, o Nuno César Abelha discute um pouco essa questão do cinema nacional, assim, né? Porno chanchada e tal, né? Porque não vingou, assim, também, né? Ele fala que primeiro, assim, a indústria, o que se tinha produzido, assim, o que se estava produzindo no Brasil, assim, a indústria pornográfica no Brasil, ou a porno chanchada, assim, assim, eu não sou bem estudioso desse campo, assim, você pode até me corrigir se eu estiver errado, mas ele fala assim que teve uma mudança muito grande quando os filmes começaram a ser feitos em vídeo, né? Quando surgiu o pornovídeo, assim, ele até fala esse nome, assim, pornovídeo. Mas o vídeo em geral, assim, né? Quando os filmes, como surgiu o suporte, assim, quando se popularizou, os filmes começaram a ser telecinados e muitos filmes começaram a ser produzidos em vídeo mesmo, direto. Inclusive, o sistema pornô foi um dos pioneiros nesse sentido, assim, começou a ser feito. E aí ele fala que o pornô brasileiro, ou que se construiu como pornô brasileiro, ele não conseguiu entrar nessa rede de produção e ficou a produção assim vamos dizer assim, os espectadores brasileiros começaram a consumir muito mais do pornô americano, que também começou a ser produzido em grande escala, né, em vídeo e tal. E aí não sei bem, assim, tem essa questão técnica, mas o Abreu também tem uma hora que ele fala assim, que parece que os filmes americanos, assim, eles fizeram mais sucesso, assim, ou vídeo americano, assim, isso seria outra questão também. O vídeo pornô americano, assim, os filmes americanos, eles tinham feito mais sucesso com o brasileiro porque tinha uma certa distância, assim, do biotipo, da língua, então parecia de fato um outro mundo para qual eles se transportavam e não esse mundo ordinário, que o mundo que ele vive, que ele viveria, assim. Acho que tem uma questão aí, assim, né, que o espectador do pornô, assim, se identificaria mais com essa outra produção, assim, do que com a sua, mas de fato, assim, os cinemas também foram começando a fechar ou ficaram só focados em pornografia, assim, cinemas viraram cinemões, né, assim, só de pornô. Em São Paulo tem muito, né, assim, muito cinema pornô, assim, nos antigos cinemas enormes, assim, que se transformaram em pornô, ou então em igrejas evangélicas. Mas tem isso, assim, acho que a produção não acompanhou, assim, não conseguiu acompanhar a produção em vídeo, assim. Aí depois surgiram as produtoras brasileirinhas, aí tem as produtoras gays também e tal, que é a Pau Brasil, mas fechou já. Mas Brasileirinhas fechou também. Fechou a bateria? Acho que fechou. Fechou. Pois é, tem a produção em vídeo, assim, né, mas mesmo aqui no Brasil, assim, artistas que tenham trabalhado com isso, ou cineastas, assim, tem muito pouco, assim, pelo menos não que eu conheça, assim. Se existia muito no underground ali, né?
muito local, assim, talvez muito. Tenho muita certeza, assim. Teve um festival agora, né, em São Paulo, eu assim, fui lá, né? Porque, enfim, é um que dá pra ir. E não. Acho que eu não vi. Tem produção. Tem produção russa, tem produção grega, tem produção. Das mais diversas assim, possíveis, né? Americana, assim, latino-americana e tal. Aí tem alguns não é nem conceitos, assim, porque eu acho que nem é trabalhar teoricamente, mas se tornaram alguns, enfim, assim, alguns termos, assim, talvez algumas categorias, vamos pensar assim. Aí tem né, no festival, assim, tem o indie porn, né? Ou então o outro é out porn, que aí são, vamos dizer assim, uma pornografia mais desviante, assim, dessa pornografia normal, assim, mais normatizada, ou que se normatizou ao longo desses anos, assim. É uma pornografia que tem trabalhado muito com outros fetiches, assim,